Amém. Iniciamos mais um livro, o livro de Oséias hoje, e iremos falar um pouquinho sobre a totalidade deste livro. Iremos abordar um pouco as partes que falam no livro de Oséias. Bem, o livro de Oséias ele não é um livro de fácil acesso, de entendimento normal. Até porque, no começo, ele já nos coloca até como dúvidas em alguns aspectos. O livro de Oséias, para entendermos aonde está situado, é comum nos nossos estudos, na divisão, colocar Oséias como o primeiro livro ali dentre os profetas menores. Porém, na divisão hebraica, ela tem 3 divisões, como eu já citei para vocês em bibliologia. A Torá, os Nebvim, que são os profetas, a lista dos profetas, e os Ketuvim, que são os escritos. E Oséias ele está situado exatamente nos Nebvim, que são os profetas. E tem 2 classificações ali nos profetas, que vem a primeira parte, conhecida pela gente como os profetas maiores pela sua gama literária, não é porque é um profeta maior do que o outro, não, é pelo conteúdo literário que tem em cada livro. E os profetas maiores são aí Josué, Juízes, ou melhor, chamado de profetas anteriores, desculpa. Profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel, Reis. E profetas posteriores, aí, que entram 2 classificações, que os profetas maiores seriam Isaías, Jeremias, Ezequiel. E depois desses, entram os 12. Nos Ketuvim, ou melhor, nos Nebvim, entra os 12. O nome é exatamente esse. Nataná, você encontra o nome os 12. E os 12 são os 12 profetas que aparecem aí. E Oséias é o primeiro da lista que aparece entre os 12. Sendo eles Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, Josué ele inicia ali nos Nebvim os 12 profetas que aparecem ali falando, né, para a nação de Israel. Ele datado aí mais ou menos entre 700 a.C. a 725 a.C., ou, melhor dizendo, 725 a 700 a.C. Ele profetizou no período dos reis, no período em que Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Jeroboão reinavam ali. Pontos. O livro de Oséias ele pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte, que é falado sobre o profeta, sobre ela foca na vida do profeta, nos alguns aspectos bibliográficos de Oséias, do capítulo 1 ao capítulo 4, e ali conhecemos melhor, falando sobre a sua esposa, filhos, período que profetizou e outras curiosidades sobre o amor. E esse livro ele vai falar muito sobre a mensagem
principal, central, é a obra e o amor inabalável de Deus e sua fidelidade. E o contraste, né, com a infidelidade do povo, que é frequentemente chamado no livro de Efraim, a infidelidade de Israel, ou muitas das vezes chamado Israel ou Efraim. E a segunda parte, falado sobre o profeta, é a fala, né, do profeta contra Israel, Samaria, como foi falado, a capital, que eles seriam julgados e levados para o cativeiro assírio. E vai do capítulo 5 ao 14, e tendo lá no finalzinho uma esperança. Mas, falando sobre o profeta, começando a falar sobre o profeta Oséias, o nome Osher, que significa, no hebraico, salvação. Osher significa salvação. Ele tem a sua esposa, chamada Gomer, e seus filhos, né, ali, Jezreel, o primeiro filho, que quer dizer Deus espalha ou Deus castiga. Aí vem uma mulher, né, o segundo filho, uma mulher, que é chamado de Lo-Ruama, que quer dizer não amada. E outro filho que ele tem, chamado Lo-Ami, que quer dizer não meu povo. Estrategicamente, simbolicamente, Deus que manda ele colocar o nome dos filhos. E quando Deus, no primeiro capítulo, Deus usa para falar com Oséias, ele manda que Oséias case-se com uma prostituta. Olha só, Oséias capítulo 1, versículo 2. Quando, pela primeira vez, o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. O Senhor, pela primeira vez, falando ali com Oséias, para que trazer uma mensagem, o que o Senhor diz? Para ele se casar com uma prostituta e ter filhos com essa prostituta. E essa prostituta, ela vai simbolizar até o começo de Israel de um todo. E depois ela tem filhos, e esses filhos, cada nome ali tem um significado. Deus espalha e castiga, Jezreel. E Lo-Ruama, não amada. E Lo-Ami, não meu povo. Aonde Deus começa a falar para aquele povo sobre a desobediência, o castigo que viria sobre ele, sobre este povo. E no capítulo 1, vamos fazer um apanhado sobre duas partes, como eu falei aqui, o livro dividido em duas partes. Na primeira parte, do capítulo 1 ao 3, no capítulo 1, relata o casamento simbólico e os filhos. A ordem de Deus para Oséias se casar com Gomer, uma mulher propensa à infidelidade. Tem o nascimento de 3 filhos com os nomes proféticos que indicam
o juízo de Deus. Jezreel, como eu já falei, Deus espalha ou castiga. Lohuama ou Lohuama, não amada e favorecida ou desfavorecida. E Loami, não meu povo. No capítulo 2, já entra a infidelidade de Israel e o castigo. Aqui no capítulo 2, fala sobre a denúncia, sobre a idolatria de Israel, comparada ao adultério espiritual, ao seguir outros deuses de Baal. No livro, lendo, você vai ver lá sobre Baal, Baalis e os altares levantados, e é exatamente o que Israel começou a fazer. Na divisão ali, Israel começa a se prostituir com outros deuses, levanta altares para outros deuses, se corrompendo por um período de tempo ali, aonde a ira do Senhor se acende sobre eles. A ira do Senhor vem sobre eles pelo tanto de coisas colocadas ali em Israel. Seguindo a disciplina de Deus sobre a nação para levá-la ao arrependimento. Outro ponto aqui. A punição de Deus, o castigo de Deus não é para afastar Israel, mas sim para trazer essa disciplina e levá-la ao arrependimento sobre as ações que está tendo ali, que eles estão fazendo. A promessa de um renovo da aliança, aonde Deus seduz o seu povo de volta ao deserto para falar-lhe ao coração. E esse deserto é levado ao cativeiro e Deus novamente vai falar com o seu povo. Tem uma parte que o Senhor fala, né? Aí no capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, que eu acho muito interessante, aonde o Senhor, nessa parte final do capítulo 1, do versículo 1, diz assim: na verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Vou ler o versículo todo, capítulo 4, versículo 1. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. E quando está falando sobre não há verdade, não há amor, e não há conhecimento de Deus, a palavra para conhecimento, yaida, do hebraico, e que é conhecer, e o conhecer aqui não é um conhecimento superficial. Um exemplo é, eu ouvi falar sobre Deus. Eu ouvi falar sobre alguém. E ter um apego por esta pessoa, ter compaixão ou amor, fazer aquelas coisas para agradar, diferente de ouvir falar, é conhecer alguém e ter uma intimidade, assim como Abraão, assim como Jacó, assim como aqueles que tiveram um conhecimento de quem era de fato o Senhor. O que está acontecendo com Israel? Israel ouvia falar sobre o Senhor.
ouvia falar quem era o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas, na verdade, o Senhor está querendo que eles tenham um conhecimento íntimo, um conhecimento aprofundado, de alguém que tem intimidade com ele. E trazendo até para o tempo de hoje, muitos falam em conhecer o Senhor. E essa palavra, até usamos muito sobre isso, que para apressamos em conhecer o Senhor. E não são palavras bonitas, ou teológicas, ou palavras gritadas, que nos faz conhecer quem é de fato o Senhor. O estudo sistemático, o estudo bíblico, mais a uma intensidade em busca de ter a presença do Senhor, ela se faz necessária nas nossas vidas. Porque senão nos tornaremos pessoas que só conhecemos porque o pregador falou sobre Deus. Porque fulano falou sobre Deus. Mas, na verdade, não o conhecemos de fato. Só de ouvir falar. Um ponto que eu quero até trazer sobre isso é: quantos, diante de uma ministração, eles não estão nem interessados no Deus que traz o milagre, mas sim na oratória do pregador, e muitas das vezes impactados por uma oratória muito firme, impactante, e muitas das vezes você é até induzido a levantar a mão da glória. Fala que ama seu irmão, e você perde a percepção de quem é Deus, e você está fazendo as coisas com que o orador ou o pregador está mandando. E você perde a consciência do que é fato de verdade. E muito acontece de pregadores se empolgarem, o orador se empolgar e falar coisas que não estão na Bíblia. E na empolgação, levantamos a mão, é glória, é verdade, é isso mesmo, porque na empolgação não se conhece o Senhor. Na verdade, quando você se aprofunda no conhecimento, em conhecer ao Senhor, muitas das coisas você para de fazer. Porque conhecer o Senhor vai muito mais além do que só letra, muito mais além do que só verbalizar. Eu amo o Senhor, eu tenho fé, eu acredito no Senhor. Vai muito mais além disso. E aqueles que têm uma intimidade com o Senhor, pode ver, aquele que tem uma intimidade com o Senhor, ele não é diferente, ele não precisa se expor tanto. Mas seguindo aqui, nessa ainda, né, na parte 1, e chegamos no capítulo 3, aonde a reconciliação e restauração, a ordem do Senhor para Oséias é comprar, olha só, no capítulo 3, isso, a ordem de Deus é que Oséias compre e receba Gomer de volta. Gomer, ela foi embora. Ela se deita com outros homens. Volta a se prostituir. E ela nota que tudo aquilo de prazer que ela buscou, que ela teve, não valeu de nada, porque ela parou para pensar e descobriu que o que ela tinha era muito melhor. E isso está falando até do povo de Israel, que perceberia que aquilo que o Senhor tinha para eles e o que o Senhor dava para eles era muito melhor do que Israel se prostituir, ou se vender, ou fazer aliança com outros ali.
aonde que Israel faz as alianças, se deita com outros deuses. Quando fala deitar-se com outros deuses, é adorar outros deuses, construir altares para outros deuses. E isso demonstra a infidelidade do povo de Israel, que lá no início, e Deus faz esse relato sobre da onde que Deus tirou aquele povo. E ainda tem uma exortação falando, né, para o povo sobre esse concerto. E ainda no capítulo 4, no versículo 6, eu gosto até muito desse versículo, que fala: o meu povo está sendo destruído. Ligando até o versículo 1. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. E ele vai mais além sobre esse conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus. Também eu me esquecerei dos meus filhos. E ainda há uma certa, como se fosse um arrependimento do Senhor, quando ele fala de uma cobrança para Efraim, e ele diz: como eu deixaria você, meu filho, Efraim? Eu usei a disciplina com meu furor, com a ira, mas ele depois fala que vai usar de amor para aceitar esse conserto novamente, do filho retornando, ou de Israel retornando, e ele diz que Israel, eles reconheceriam Deus. Mas vamos continuar. A representação do amor redentor de Deus, que resgatará Israel após um período de purificação e isolamento. É esse período que eles são levados para o cativeiro. E quando volta, todo mundo agora tem esse apoio do Senhor, que eu acabei de falar anteriormente. E a segunda parte é as mensagens proféticas contra Israel. Do capítulo 4 até o 14, essa segunda sessão, ela será... segunda sessão, ela abandona as metáforas conjugal, direta, e adota a forma de sermão para Israel. E aqui ele começa a colocar do capítulo 4 ao 6, até o versículo 3, do capítulo 4 ao capítulo 3, que fala sobre a corrupção geral, aonde havia em Israel ali. Deus move uma ação, simbolicamente, judicial contra Israel, por falha na sua infidelidade, na falha da sua fidelidade, ou falta de fidelidade, bondade e conhecimento de Deus. E, novamente, como eu estou no capítulo 4, eu quero pegar aqui para falar para você. Cuidado o que você ouve, cuidado o que você adere, porque às vezes achamos, e eu passei o dia pensando sobre isso, adere a algumas coisas achando que é do Senhor, ou é o Senhor que está fazendo, e muitas pessoas no tempo de hoje têm sido enganadas
porque estão fora totalmente do contexto do que é conhecer a Deus. Conhecer a verdadeira obra de Deus para com a sua vida. E tem muitas pessoas. Estamos vivendo em um tempo tão turbulento que as pessoas não têm conhecido o que é a obra de Deus e o que é a obra do homem. Qual é a ação de Deus e qual é a ação do homem. Um tempo que parece até que voltamos lá atrás, aonde os homens se tornam amantes de si mesmos. E o nome de Deus parece que não importa para esta geração. O nome tem que estar pastor Ademir Batista Júnior, o pregador tal, o pregador que faz o nome do Senhor, parece que não importa. Para uma geração que gosta de status. E em prol do status, aplicam severamente injustiça contra o povo. Eu não quero abrir aqui nesta aula para falar sobre tais. E são muitas injustiças aplicadas. Então, quero deixar esse recado. Cuidado com o que você ouve. Apresse a conhecer quem é de fato Deus. Não só do que você ouve falar. Tenha um íntimo mais profundo. Leia mais a Bíblia. Nunca se fez tão necessário. Sempre fez necessário, mas nunca se fez tão necessário como no tempo de hoje, estudarmos mais a Bíblia. Porque cada dia que passa, mais tem se levantado falsos pastores, falsos profetas, falsas teologia no nosso meio. E se não nos atentarmos, eu não consigo ler a Bíblia, leia nem que seja por áudio, ouvir por áudio, para que você não caia no erro de se enveredar por um caminho totalmente tortuoso. E voltando ao texto, falando sobre Israel, ainda aí no capítulo 4, até o 6, a falha da liderança. Os sacerdotes e falsos profetas são responsabilizados. Aonde que eu li aqui, no versículo 6, no 4, aonde o Senhor vai falar, Deus vai falar diretamente para esses que têm a responsabilidade de ensinar, de trazer o povo. E aqui eu trago até para hoje. Eu vejo muitas pessoas falando, não pode repreender, não pode falar assim, não pode... Ei, Deus, nesse tempo, ele pune esses líderes e também, creio, que punirá esses atuais. Mas o que você puder fazer, assim como Oséias alerta, você é chamado para isso. Não adianta falar, então, que é pregador, que serve a Deus, se você não quer alertar ninguém. Então, não adianta. Não adianta. As pessoas confundem exortação, alerta, com julgamento. Tudo hoje, qualquer coisa que se fale na internet, ou no púlpito, ou em algum lugar, é julgamento. Todos usam a mesma palavra. Está julgando. Não. Eu sei que tem abusos. Mas quando a palavra de Deus é usada conforme Deus quer falar para o povo, para direcionar, a trazer para a linha, eu não posso pegar e estar julgando. Não, porque senão entramos no espectro de tudo pode. Vamos fazer o culto diferente lá dentro da igreja.
E tudo pode. E essa geração tem feito isso. Os púlpitos estão diferentes, os cultos estão diferentes. Por quê? Porque disseminou no meio do povo que tudo é julgamento, está julgando, está julgando. E mesmo que seja um julgamento, tem hora que ela é propícia. Eu não posso trazer um julgamento de alguém que está fora do contexto. Um exemplo. Vou lá no meu vizinho, vou pregar o evangelho para ele, e eu começo a proferir palavras que machucam, palavras que vão condená-lo, palavras que... um exemplo aqui você vai para o inferno, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Isso sim é uma palavra condenatória, julgatória, pois nem eu, nem você, nem ninguém podemos condenar quem quer que seja ao inferno. Esse poder não nos foi dado. De repente, a pessoa está toda errada. Isso é julgamento. Agora, eu dizer, está errado aqui, assim, assim, estou dentro da igreja, estou dentro de um lugar que precisa manter padrões e não padrões humanos, padrões de Deus. Então, ele requer, e o que ele requeria de Israel era exatamente isso. Porque o templo não foi erguido porque o homem quer que seja assim. Todo o padrão do templo, todo o padrão do culto, todo o padrão que tinha dentro do templo ali para cultuar a Deus. Então, ele mesmo requer todos os padrões que ele quer para o culto para ele. E as pessoas confundem essas coisas no tempo de hoje. Mas seguindo, nessa segunda sessão, ainda depois das falhas aí dos sacerdotes, da liderança, ainda há um falso arrependimento. No capítulo 6, o povo demonstra um arrependimento superficial, que não engana a Deus. Vamos lá. No 1 ao 3, que diz assim: venham, voltemos para o Senhor, para que ele nos despedaçou, mas vai nos curar. E ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. No terceiro dia, nos ressuscitará. E vivemos diante dele. E conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor como o amanhecer. E a sua vida é certa. E a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora da época, que rega a terra. E logo é corrigido lá embaixo, no versículo 6, que diz assim: pois quero misericórdia. Vou do 5, né? Melhor. Por isso, abati. Desculpa, vou continuar. Eu parei no 3, vou continuar do 4, que aí é até mais profundo. Que diz assim: que farei com você, Efraim? E que direi com você, Judá? Porque o amor de vocês é como névoa de manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Olha só, eles falam que vão fazer, tem um arrependimento, mas o Senhor os conhece. E ele coloca
esse amor de tais como névoa, que desaparecem, como orvalho da madrugada. E por isso eu os abati. Por meio dos profetas, pelas palavras da minha boca, os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Pois quero misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus, mais do que qualquer holocausto. Mais do que holocausto. Essa palavra já poderia ficar fixada, enraizada nos nossos corações. E seguindo, não podemos achar que conseguimos enganar o Senhor. E o que estava acontecendo ali era isso. Mas logo, parte 2, vem o juízo, a colheita da consequência. A colheita das consequências. Consequência. Do capítulo 6, versículo 4, até o capítulo 10, versículo 15, vai falar sobre alianças, né, políticas falsas. Israel é condenada por buscar ajuda do Egito e na Síria, em vez de confiar em Deus. Fala sobre a idolatria profunda, a construção de altares pagãos e bezerro de ouro. A lei da semeadura. O princípio profético é estabelecido. Eles semeiam. No capítulo 8, aí, para você se situar. Eles semeiam vento e colherão tempestades. A nação enfrentará o exílio, destruição, como consequência da sua rebelião. E no capítulo 8, algo que eu queria até destacar aqui, eu sempre falo sobre esse versículo, que é a consequência de Deus para aquele povo, ou a mão de Deus ali, para a semeadura, ou o castigo, né, de Deus para aquele povo, é algo que usamos muito hoje para falar, não, mas está tudo bem. Não, mas Deus estabelece reis e ele tira reis. Sim, está na Bíblia. Do próprio Daniel declarando isso. Entenda? Daniel declarando. Aqui é o próprio Senhor que está falando. Para que possamos abrir um pouco a nossa mente. E ele diz, eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas não o soube. E com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Palavra pesada. Mas, trazendo até para o tempo de hoje, muitas pessoas têm construído os seus ídolos, seus governos, seus impérios, e até colocando o nome do Senhor em vão. Ah, não, se está lá é porque Deus colocou. Não. Você colocou porque e nem consultou ao Senhor. Muitos fazem isso. Não consultam o Senhor e depois querem usar palavras torpes em cima de púlpito, palavras torpes para um montão de pessoas. Não, Deus colocou porque Deus estabelece. E o próprio Deus diz, vocês colocaram príncipes, estabeleceram reis que não me consultaram. O dia que uma nação consulta o Senhor,
O dia que uma nação pergunta para o Senhor, Senhor, qual é que você quer? Saiba que o Senhor quer o melhor para mim, para você, para uma nação, para um país. E se apegamos ao texto de Daniel, e ficou bonitinho falar. Nos isenta de muita coisa falar aquele texto. Nos isenta da culpa, nos isenta de responsabilidade, e é isso. Seguindo nessa parte 3, né? Ainda na parte 2, mas pegando um pedaço da parte 3 aqui, falando sobre no capítulo 11, amor de pai. Uma das passagens mais mencionadas da Bíblia, aonde descreve o seu amor paterno por Israel, desde a época do Egito. Um apanhado aqui. Até no capítulo 11, versículo 8, quando o Senhor fala: como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você? O que diz com o que fiz com Admar? Admar? E como poderia fazer com você contra Zeboim? O meu coração se comove dentro de mim. Toda a minha compaixão se manifesta. E aí expressando o amor de Deus como um pai ali para Efraim. No capítulo 12 e no capítulo 13, as últimas advertências, a recapitulação da história em um todo ali, dos patriarcas Jacó, e trazendo a lembrança do livramento do passado e o anúncio da destruição iminente por causa do orgulho e o esquecimento do Senhor. E esse é o capítulo 13. E no capítulo 14, finaliza com um apelo final. A chamada para a volta ao Senhor. No capítulo final, no 14, que é o apelo final e a promessa de cura. Um chamado apaixonado para que Israel volte para Deus, com a palavra de confissão e sincera. A promessa final de Deus: curarei a sua infidelidade e os amarei com todo o meu coração. O livro ele termina nesse apelo final, no último versículo, que nos traz uma reflexão até para os dias de hoje, que diz assim: quem é sábio, quem entenda estas coisas, quem é inteligente, que compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores nele cairão. E aqui eu quero dar finalizar, né? Esse livro, e voltaremos com a semana que vem estudando mais um livro aqui, tá bom?